nosso cérebro, como eu falei, é um cérebro binário. Ele sempre vai decidir a partir de duas coisas. E quando você consegue criar, né, na cabeça do teu cliente mapas mentais, né, consegue criar ideias e soluções que ele consiga visualizar pelo cérebro dele, né, através das metáforas, isso vai ajudar muito para que ele se sinta naquela situação e para que ele consiga solucionar o problema dele. Tá bom, pessoal? Vamos lá, disposição. Disposição é o processo de organizar e estruturar os argumentos e conteúdos de um discurso de forma lógica e persuasiva. Envolve em decidir a ordem em que os argumentos serão apresentados e como eles serão conectados para criar um discurso coeso. Veja, pessoal, muito importante. Muitas vezes a gente tem conhecimento, mas a gente não sabe colocar esse conhecimento em prática. E veja, todo discurso que você vai fazer, toda venda que você vai fazer, ela tem um começo, um meio e um fim. A gente tem que saber colocar cada discurso, encaixar cada coisa dentro da venda. E veja, a gente tem que ter o poder e saber improvisar também. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um modo de operar, de atender esse cliente, e a gente pega um cliente que vai nos questionar e a gente vai ter que tomar algum atalho e a gente vai ter que saber contornar aquela situação, tá bom? À disposição, né? Então vamos lá. É a arte de organizar e estruturar o discurso de maneira lógica e persuasiva. Veja, o teu cliente só vai entender, o teu cliente só vai ver valor naquilo que você vende se você tiver uma apresentação lógica e persuasiva. Tem que ter as duas coisas. Envolve a introdução, narrativa, proposição, divisão, confirmação, refutação e conclusão. Veja, falei para vocês, provavelmente o teu cliente vai ter alguma coisa que ele vai te perguntar que você vai ter que conseguir trabalhar isso com ele, tá bom? Uma boa dispositio assegura clareza, coerência e eficácia na apresentação dos argumentos, facilitando a compreensão e a persuasão. Veja, pessoal, por isso que é muito importante você falar na linguagem do teu cliente, conversar um pouco com ele e falar na linguagem que ele entenda essa linguagem que você está falando. Porque se você usar uma linguagem que o teu cliente não entenda, uma linguagem que o teu cliente não compreenda, muito difícil você vai conseguir criar coerência e eficácia no teu discurso, tá bom? Estratégia de dispositio, tá? Clareza e coerência, tá? Organizar os argumentos de forma clara e lógica, assegurando que cada ponto se segue naturalmente do anterior. Então, criar pontos, criar conexão dentro daquilo que você está falando. Sabe aquele vendedor que a gente está falando com o cara está falando uma coisa aqui, daqui a pouco o cara está falando outra coisa, a gente não sabe mais o que esse cara falou, a gente ficou confuso e a gente saiu e não comprou, tá? A coerência é fundamental para que a audiência compreenda e seja persuadida. Então, assim, tem que ter coerência para que o teu cliente possa compreender. Veja, pessoal, nós muitas vezes perdemos venda porque o nosso cliente não nos compreende, porque o nosso cliente não entende aquilo que a gente está falando. Às vezes até ele quer comprar, mas ele não entende a forma que a gente está conversando com ele. Progressão lógica. Desenvolver o discurso de maneira que os argumentos mais fortes e convincentes sejam apresentados de forma progressiva. Isso pode ajudar a construir um caso sólido e convincente. Então, trabalhar, saber ponderar, saber como colocar as coisas, saber como falar e a hora de falar. Tá bom, pessoal? Variedade de estrutura. Considerar diferentes estruturas de organização, como cronologia, temática, comparativa ou causa e efeito, dependendo do tipo de discurso e do público que você vai fazer, dependendo do tipo de cliente que você vai atender. Então você tem que respeitar a cronologia, a temática, né? E você pode fazer um comparativo de causa e efeito. Causa e efeito é usado muito na neurociência para você fechar a venda, tá bom? Conexão e transições. Usar transições claras e conexões entre as partes do discurso para manter uma fluidez e coesão. Transições eficazes ajudarão a audiência, né, ou o seu cliente a seguir o raciocínio do orador, daquele que está falando. Veja, pessoal, muitas vezes a gente está falando com o cliente, a gente está apresentando uma coisa para o cliente e aquilo fica chato, aquilo fica monótono e aquilo não tem clareza porque as partes não têm conexão. Então você tem que sim criar uma conexão entre essas partes que você vai fazer e aquilo que você está apresentando para o teu cliente, tá?
Elocução, tá? Elocução é o processo de escolher as palavras, frases e estilo apropriadas para comunicar o discurso. Envolve a preocupação com a clareza, ornamento, adequação e correção na linguagem utilizada. Veja, pessoal, uma coisa que é muito importante que a gente vê, eu até tenho um amigo meu aqui que eu não vou falar o nome dele, que ele é vendedor também, e muitas vezes acontece, já aconteceu da gente estar atendendo alguns clientes, e ele utilizar algumas palavras que para aquela pessoa não era legal, sabe? Às vezes você pega uma pessoa que é mais religiosa, uma pessoa que tem mais idade. Vamos falar aqui de geração, né? Você pega uma pessoa da geração Z, alguém da geração Baby Boomers, né? Os próprios millennials. Então você pega essa linguagem, ela tem que ser envolvente, mas você tem que saber falar com cada cliente e com cada pessoa que você está conversando. Conhecer um pouco sobre se ela é uma pessoa mais tradicional, de repente até a religião dela, porque tem algumas palavras que você pode colocar para esse cliente que não vai ficar clara, ou pode ter ainda palavras que você vai falar com esse cliente que ainda vão poder ofender esse cliente. Então você tem que tomar muito cuidado. Veja, hoje nós estamos convivendo com várias gerações. Você tem que saber falar com o Alpha, você tem que saber falar com a geração X, você tem que saber falar com a geração Y, você tem que saber falar com a geração Z, você tem que saber falar com os Baby Boomers, você tem que saber falar com todas as gerações. Então, esse processo é o processo de você escolher as palavras, escolher o estilo, a forma que você vai falar. E até você utilizar, e dependendo da forma e o cliente que você for conversar, você utilizar gírias diferentes, tá bom, pessoal? Elocução é a arte de escolher e organizar palavras e o estilo de discursos para comunicar ideias de forma eficaz e persuasiva. Envolve clareza, argumento, adequação e correção. Através do uso de figuras de linguagem, variações de sentenças, escolha de vocabulário e exemplos. É, a elocução ajuda a tornar o discurso mais vívido, compreensível e impactante. Uma boa educação é fundamental para captar a atenção da audiência e transmitir a mensagem de maneira eficaz. Então veja, pessoal, dependendo do cliente que você está conversando com ele, se é uma mulher, se é um homem, se é mãe, se está com criança, se não está com criança, se é a própria criança, você tem que saber escolher bem qual que é a linguagem que você vai utilizar. E a melhor forma é você conhecer o teu cliente. Quando você conhece o teu cliente, quando você entende de pessoas, é mais fácil para que você utilize essa linguagem, tá bom? Desse, eu não conseguia realmente memorizar as coisas, tá? Uma boa memorização melhora a apresentação, aumentando a credibilidade do orador e a eficácia do discurso. Utilizar estratégias como divisões em sessões, mapas mentais, anotações e prática de alta voz em voz alta ajuda a fortalecer a memória e a confiança do orador. Veja, pessoal, depois que eu comecei a gravar as aulas, eu comecei a reter muito mais conhecimento. Por quê? Porque eu estou falando aqui, eu estou explicando aquilo que eu estudei. E isso é muito legal. Então vamos lá. Estratégias de memória, tá? Divisão em sessões. Dividir o discurso em sessões menores e memorizá-las uma de cada vez. Uma de cada vez. Isso torna a tarefa de memorizar muito mais gerenciável. Então, uma coisa que eu faço bastante. Quando eu vou fazer uma aula, por exemplo, a escola de líderes, que geralmente é 1h30, 2 horas de aula, que é um conteúdo maior, eu vou fazendo isso. Eu tento dividir a minha apresentação em 3 ou 4 sessões. E daí, quando eu divido essas 3, 4 sessões, eu trabalho cada sessão como se fosse uma aula só, mas criando uma conexão com essas outras, tá? E pessoal, você fala assim, mas eu sou vendedor, por que eu não quero dar aula? Meu intuito não é dar aula. Mas veja, pessoal, para você se tornar um grande vendedor, você vai ter que entender como que funciona a retórica. E uma das formas de você aprender cada vez mais é você criando